Olá, aluno! Olá, aluna! O uso dos porquês é um assunto que deixa muita gente em dúvida. Quando utilizar o porquê com acento, sem acento, separado ou junto? Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas como utilizar cada um dos tipos de porquê. Começando pelo porquê junto e sem acento, ele é usado principalmente nas respostas e em explicações. Ele funciona como uma conjunção subordinativa causal ou explicativa. E ele vai unir as duas orações que estão dependendo uma da outra para ter um sentido completo. Então, essa forma ela vai indicar a causa ou a explicação de alguma coisa. E ela pode ser substituída por pois, visto que, uma vez que, por causa de que e dado que. Vamos ver alguns exemplos para você entender melhor como que essa substituição pode funcionar. Entre em contato com a Receita Federal porque há problemas com o seu CPF. Entre em contato com a Receita Federal pois há problemas com o seu CPF. Então, a gente substituiu o porquê pelo pois e deu certo. Então, o porquê junto e sem acento aqui, ele está sendo substituído pelo pois com o mesmo sentido. Entre em contato com a Receita Federal uma vez que há problemas com o seu CPF. Uma vez que também é uma possibilidade para substituir o porquê junto e sem acento. Entre em contato com a Receita Federal, dado que há problemas com o seu CPF. Então, a gente tem as substituições que funcionam bem. Já o porquê separado e sem acento, ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração. Ele vai ser formado pela preposição por e vai ser seguido do pronome interrogativo que. Tá vendo como é a formação dele, né? É uma preposição por e o pronome interrogativo que. Então, a gente tem a possibilidade de substituir esse porquê separado e sem acento por que motivo, por qual motivo, por que razão, por qual razão. Então, vamos ver alguns exemplos em que isso está acontecendo. Por que você não fez sua declaração de imposto de renda? Por qual motivo você não fez sua declaração de imposto de renda? Por qual razão você não fez sua declaração de imposto de renda? Por que motivo você não fez sua declaração do imposto de renda? Então, por qual motivo, por qual razão, por que motivo, funcionam da mesma forma como o porquê separado e sem acento. E para esse porquê separado e sem acento, a gente tem também a função de porquê relativo. Então, com esse uso, que ele vai ser formado pela preposição por, seguida do pronome relativo que, no anterior nós tínhamos um pronome interrogativo que, e agora ele é um pronome relativo, aquele que está relacionando alguma coisa. Então, ele vai estabelecer uma relação com um termo que é antecedente a ele e que vai ser usado como um elo entre essas duas orações. E ele vai poder ser substituído pelas expressões pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais. Vamos ver alguns exemplos. Apresente um motivo por que não realizou sua declaração no dia correto. Apresente um motivo pelo qual não realizou sua declaração no dia correto. Apresente uma razão pela qual não realizou sua declaração no dia correto. Então, a gente substituiu o porquê pelo qual, pela qual e deu o mesmo sentido. Então, a gente utiliza porquê separado e sem acento. E agora, quando usar o nosso porquê separado e com acento? Ele vai ser usado nas interrogações. Ele aparece sempre no final da frase ou sozinho. E ele vai ser seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. E ele, como que é a formação dele, Ele é formado pela preposição por, seguido do pronome interrogativo tônico que. E aí ele pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Vamos ver alguns exemplos. Você não regularizou seu CPF? Por quê? Olha ele sozinho aí na frase. Você não regularizou seu CPF por qual motivo? Você não regularizou seu CPF e não disse por quê. Olha ele no fim da frase, seguido de ponto final. Você não regularizou seu CPF e não disse por qual motivo. Então, aqui a gente pode ter sozinho com o ponto de interrogação ou no fim da frase, seguido pelo ponto final.
E por fim, o nosso porquê junto e com o acento. Quando que a gente vai usar? Ele vai indicar o motivo, a causa ou a razão de alguma coisa, né? Ele é um substantivo masculino que pode sofrer aí uma flexão de número também, né? Os porquês. E ele aqui é o nosso porquê substantivado, né? Ele se transforma num substantivo e ele, na maior parte das vezes, vai aparecer com um artigo o ou os, ou um ou uns. Pode ser um artigo definido ou indefinido. E pode também aparecer junto de um pronome ou de um numeral. E ele pode ser substituído por um motivo, a causa ou a razão. Vamos ver alguns exemplos. Você não entregou sua declaração na data correta. Nós queremos saber o porquê. Você não entregou sua declaração na data correta. Nós queremos saber a razão. Então, o porquê. Então, uma dica, né? Sempre que a gente já tem esse artigo antes, substantivando, né? Transformando esse porquê num substantivo, a gente tem porquê junto e com acento. Então, uma dica valiosa para você entender de uma vez por todas o uso dos porquês é saber por quais expressões ele pode ser trocado.